Escola São Francisco de Assis oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa igreja particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós, batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa, A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer presente para a nossa reflexão alguns pontos da doutrina social da Igreja. Para isso, vamos nos servir do DOCAT, uma tradução popular para jovens da doutrina social da Igreja, tal como foi desenvolvida em importantes documentos desde o Papa Leão XIII até o atual Papa Francisco. O porquê dessa reflexão trazida pelo DOCAT sobre a doutrina social da Igreja? A resposta: porque neste ano de 2019 assumimos como prioridade pastoral sermos casa da vida e assim fazermos todo o esforço de cuidar e promover a vida de toda a criação, a casa comum, segundo Papa Francisco, mas especialmente a vida humana na dimensão pessoal, familiar e social. Jesus veio para trazer a vida e a vida em abundância. Como cristãos que formamos a Arquidiocese de Pelotas, queremos ser casa da vida. Vamos, pois, acolher a doutrina social da Igreja como o DOCAT a traduz em linguagem popular para os jovens. Iniciando com o primeiro grande ponto, o grande plano de Deus, o amor. Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um plano? Sim, Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano. Assim como alguém pode inventar um jogo, por exemplo, o jogo de xadrez, e com regras criar a sua lógica, assim Deus criou o mundo e pensou o ser humano. O fio condutor de Deus na criação é o amor. Portanto, o plano de Deus é que o homem ame e responda ao seu amor, e assim ele próprio pense, fale e atue no amor. Mas quem é Deus? Pode dizer-se que Deus é a origem de tudo o que existe. Ele é o fundamento, a causa última de tudo e que tudo sustém. Com base na ciência atual, pode dizer-se, ele é anterior ao Big Bang e à origem de todas as leis da natureza. Sem Deus, tudo o que existe se desmoronaria. Deus é também o fim para o qual se orienta tudo o que existe.
O que significa Deus para o nosso agir? Se Deus é o autor de todo o cosmos, então Ele é também a medida de tudo o que deve existir. Toda ação será medida em relação a Ele e ao seu plano. Nele podemos saber o que é agir bem. Dito de um modo simples, Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que é a norma e a regra de uma vida boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário, porque já antes Deus agiu neles amorosamente. Pode-se fazer-se a experiência de Deus? Se refletires sobre ti mesmo, depressa vais perceber que não te fizeste a ti mesmo. Ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou não. De repente estavas aí. O que a seguir descobres é que, afinal, existes. Hoje, amanhã e depois de amanhã, a tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está à tua volta, algum dia também deixará de existir. Apesar disso, tu podes pensar o infinito, algo que existe, mas que nunca passará. Mesmo se tu estás envolvido exclusivamente por coisas passageiras, sentes o desejo daquilo que é infinito e eterno. Tu desejas que algo de ti permaneça. Como seria triste se todo mundo não passasse de um registro momentâneo, um mundo tão belo, que brilhasse sem sentido e que, de novo, mergulhasse no nada. Somente se Deus realmente existe, é que podes estar junto dele em segurança. E o mesmo se diga a respeito de toda a criação. A ideia e a saudade de Deus pertencem à natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto encontra-se em todas as criaturas. Por que é que Deus criou o homem e o mundo? Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que o amemos como Ele nos ama. Ele quer reunir-nos na grande família da sua igreja. Estamos acolhendo a doutrina social da igreja como o DOCAT a traduz em linguagem popular para os jovens. Estamos no primeiro grande ponto, o grande plano de Deus, o amor. Se Deus criou o mundo por amor, então, por que é que está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento? Deus criou o mundo bom em si mesmo, mas o mundo afastou-se de Deus, revoltou-se contra o amor. A Bíblia explica isso na história do pecado original de Adão e de Eva. Os homens é o que explica a história da construção da Torre de Babel. Quiseram ser como Deus. Desde então, há uma falha no mundo, um princípio destruidor. A partir daí,
nada mais foi como tinha sido planeado por Deus. Mesmo as nossas decisões atuais contribuem para que exista neste mundo injustiça, opressão, sofrimento. Muitas decisões falsas traduzem-se às vezes em estruturas do mal e do pecado. O indivíduo age, portanto, dentro de um sistema que é, no seu todo, mau e injusto. E, por isso, não é nada fácil sair dele quando, por exemplo, como soldado, é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa. Por que é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal? Deus criou o homem para amar. Mas ninguém pode ser forçado a amar. O amor pressupõe sempre a liberdade. Portanto, o homem deve ser livre para que possa realmente amar. Quando existe autêntica liberdade, existe também a possibilidade de uma decisão fundamental falsa. De fato, os homens podem estragar a própria liberdade. Deus deixa o homem sozinho depois de o homem ter se afastado dele? Não. O amor de Deus jamais passará. Deus segue-nos, procura-nos nas nossas cavernas e esconderijos. Deseja entrar em contato conosco. Ele deseja mostrar-nos quem Ele é. Como é que Deus deixa se encontrar? Deus deixa se encontrar na medida em que se nos mostra, ou, dito por outras palavras, se nos revela. É verdade que temos naturalmente uma ideia de Deus e podemos, pela reflexão, conhecer que Deus existe. Mas permanece oculto ao nosso entendimento saber como Deus é exatamente, quais os seus pensamentos e os seus planos. Para isso, Deus tem de se comunicar a nós tal como Ele é. Não faz isso na medida em que nos envia uma ideia, um livro ou um sistema político, mas enquanto se faz homem em Jesus Cristo. Nele, Deus revelou-se de um modo total e definitivo. Deus fez-se homem para que o homem compreenda quem Deus é. Jesus é a imagem de Deus. Como é que, antes de Jesus, Deus se revelou aos homens? A existência de Deus nunca esteve fechada ao conhecimento racional do homem. Na história de Israel, Deus abriu o seu coração e falou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus encarregou Moisés de libertar o seu povo da escravidão do Egito e repetidamente chamou profetas para falarem em seu nome. Como é que o povo de Israel responde à revelação de Deus? Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como era. O povo de Israel mostra isso claramente através da aliança que Deus estabelece com ele. Sinais dessa aliança são os 10 mandamentos que Deus transmite a Moisés no Monte Sinai. Se nos orientarmos pelos mandamentos e procurarmos agir de um modo correto, esta é a nossa resposta à inclinação amorosa de Deus para conosco.
temos assim a possibilidade de contribuir para a realização do grande plano de Deus sobre o mundo e sobre a história. Que sentido tem os 10 mandamentos para a nossa vida? Nos 10 mandamentos, Deus coloca nas nossas mãos os princípios imutáveis de uma vida reta pelos quais nos podemos orientar. Surge assim um mundo tal como Deus o pensou. Neles, tomamos conhecimento dos nossos deveres. Por exemplo, não devemos roubar nada a ninguém. E, ao mesmo tempo, tornam-se claros os nossos direitos. Também a nós ninguém deve roubar nada. O conteúdo dos 10 mandamentos é semelhante ao direito natural, ou seja, ao que está inscrito no coração de cada homem como representação de um agir reto. Neles estão prescritas as formas de comportamento universalmente obrigatórias para todos os homens e culturas. Por isso é que os 10 mandamentos constituem também as regras fundamentais para a vida em sociedade. Como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? A revelação de Deus alcança o seu ponto culminante em Jesus Cristo. Na sua pessoa, como homem e como Deus, o amor de Deus revela-se na sua forma mais absoluta e intrapassável. Nele, a palavra de Deus fez-se carne, como é relatado no princípio do Evangelho segundo São João. Em Jesus Cristo, torna-se visível e mesmo corporalmente tangível quem é Deus e como Ele vem ao encontro do homem. Por isso, Ele pode dizer: quem me viu, viu o Pai. Cristo foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso, Jesus é o homem ideal, o homem segundo o grande plano de Deus. Jesus viveu aquilo que Deus quer, o amor. Ser cristão significa aproximar-se o mais possível de Deus. Pelos sacramentos conseguimos a mais íntima ligação com Jesus. Tornamo-nos corpo de Cristo. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja, como o DOCAT a traduz em linguagem popular para os jovens. E estamos no primeiro ponto, o grande plano de Deus, o amor. O que é o novo mandamento do amor no Novo Testamento? A regra de ouro: comporta-te a respeito dos outros como queres ser tratado por eles, é uma norma de vida reta conhecida em muitas culturas. Mas é ainda mais incisivo o mandamento do amor no Antigo Testamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus reforça e concretiza o mandamento do amor mútuo na medida em que o vincula a si mesmo e à doação da sua vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor é orientado tanto para a comunidade como para a pessoa. Cada um conta como uma pessoa única e insubstituível, amada por Deus. E pelo amor, cada um é um referido ao outro. O amor de Deus é o princípio de uma civilização do amor, como
falava São João Paulo II, para a qual todos os homens podem contribuir. A vocação do homem é o amor? Sim, porque corresponde à mais profunda essência do homem ser amado e oferecer o amor. Nisso, o próprio Deus nos serve como ideal. De fato, Jesus mostrou que Deus em si mesmo nada mais é do que amor. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo encontra-se uma troca eterna de amor. O homem que verdadeiramente ama participa também nesta comunidade de amor. Só vale a pena viver se não nos fecharmos a esta corrente do amor divino, mas nos abrirmos a ela. O amor faz com que estejamos abertos às necessidades do próximo e torna-nos capazes de nos excedermos a nós mesmos. Jesus Cristo, que na cruz se ofereceu a si mesmo livremente pelos homens, precisamente no excesso da sua vida humana, realizou a maior obra do amor. Pode treinar-se o amor ao próximo? Sim, é mesmo muito importante. O amor não é apenas um sentimento. O amor é também uma virtude, uma força que se pode treinar. Tornar-se mais corajoso, mais valente, mais justo, mais amável, é um autêntico desafio para cada cristão. Temos de nos treinar para contemplar o mundo a partir do ângulo de visão do outro. As pessoas de quem nos aproximamos com um coração benevolente sentem-se levadas a sério como pessoas e pode expandir-se. Se nos exercitarmos a amar naquilo que é simples, com a graça de Deus estaremos em melhor condição para amarmos aí onde dói e onde não encontraremos correspondência no amor. Este é o caso no cuidado com os mais pobres, e ainda mais quando temos de lidar de um modo novo com os nossos adversários, renunciando à vingança, à retaliação e à violência. Há algum sentido e progresso na história? A salvação, perfeição definitiva, felicidade perfeita, que nos foi oferecida por Jesus Cristo, não é alcançável apenas para poucos homens. Deus quer a salvação de todos. Esta salvação liberta o homem em todas as suas dimensões, como corpo e espírito, na sua história terrena, pessoal e social, e para sempre no céu. Esta salvação irrompe já na história, portanto, neste tempo no qual nos encontramos. No entanto, só alcançará a sua perfeição na eternidade. Por isso devem criticar-se todas as ideologias políticas que prometem a salvação já para esta terra. No entanto, porque somente no céu é que vamos encontrar o paraíso, isso não significa consolação nem desprezo do mundo. Pelo contrário, a partir da esperança na vida eterna, podemos modelar o mundo aqui e agora, na justiça e no amor. Nada do que aqui e agora fazemos é inútil, mas é assumido e tem consequências para a eternidade.
Como se chega a uma mudança da sociedade? A mensagem bíblica, a revelação de Deus, transforma-nos em todos os sentidos. Recebemos outra visão do mundo e da nossa sociedade. No início de todas as alterações, começa no coração humano. Primeiro, o homem deve começar por se transformar interiormente e pensar e viver segundo o mandamento de Deus. Só então é que ele pode agir exteriormente. A conversão do coração, pela qual o homem deve sempre esforçar-se, é realmente o começo de um mundo melhor. Só assim saberemos como é que as instituições e os sistemas devem ser transformados e melhorados. Por que é que o núcleo do pecado é a alienação do homem? Enquanto olhar para si mesmo ou de um modo egoísta, o homem se atrofia. Nós somos feitos de tal modo que não nos bastamos a nós mesmos. Precisamos da sociedade. Precisamos da libertadora orientação para o sentido e para a origem do nosso ser, em última instância, para Deus. Temos de sair de nós mesmos, porque fomos criados para o amor. Na medida em que amamos, nessa medida excedemo-nos a nós mesmos em direção aos outros e, em última instância, em direção a Deus. Fechar-se em si mesmo é sinônimo de pecar. Quem não ama ou não pode amar, vive na autoalienação. Isto vale também para toda a sociedade. Onde o consumo e a produção, a sobrevivência técnica têm a prioridade, aí há a falta de solidariedade e de real humanidade. Tal sociedade não está para o homem, mas o homem para a sociedade. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o DOCAT. A traduz em linguagem popular para jovens. No próximo sábado, vamos continuar com esta reflexão. E, concluindo, a todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.